Oi, maravilhosos e maravilhosas, tudo bem? Hoje é dia de aulinha. Hoje não é dia de gafe imperdoável, né? Não deixa de ser uma gafe, mas não é dia daquelas gafes, daquelas coisas horrorosas que acabam derrubando você e se você falar errado, como tipo assim, né? Ou como seja, esteja, menos, essas coisas horrorosas, né? Que a prof já, né? Sobre as quais a prof já falou aqui no canal. Então, hoje não é dia disso, é dia de aprender a falar, a usar, na verdade, a vírgula. É mesmo. E olha só, o assunto é tão polêmico que não vai dar, não vou esgotar as possibilidades aqui em uma aula só, até porque a aula ficaria muito extensa e cansativa. Então, eu vou dividir o assunto em algumas partes. Não sei exatamente ainda quantas partes a gente vai precisar para falar de tudo, mas vamos começar, né? Obviamente pela primeira parte. E na primeira parte, pessoal, eu quero, antes de mais nada, falar para vocês que a própria definição do uso da vírgula já causa alguma possibilidade de discussão, tá? Vamos dizer assim. Por quê? Porque a vírgula, ela é um sinal de pontuação que ela varia muito, em alguns casos, de acordo com o que você quer dizer, tá? Para começar, eu peguei uma definição que eu achei interessante, que eu achei no site da Nova Escola. Então, olhem aí, eu vou ler para vocês. Por meio da pontuação, indica-se na escrita as várias possibilidades de entonação da fala. Ela ajuda também a expressão de pensamentos, de emoções, de sentidos e assim torna mais precisa a compreensão do texto. Então vejam bem, a vírgula, assim como todos os outros sinais de pontuação, elas nos ajudam a transmitir, a colocar na escrita as sensações, os sentimentos e a entonação da voz e da fala, né, o ritmo da fala na escrita. Então, o que isso implica dizer? Implica dizer que, às vezes, é possível usar uma vírgula em um momento lá do texto, mas que você resolva que na entonação ou no ritmo da tua fala, você não tenha falado, não tenha colocado aquela vírgula na fala. Entendeu? É esquisito isso aí, né? Mas na tua fala você não colocou aquela vírgula. E quando você vai transferir para a escrita, por exemplo, você opta por não colocar aquela vírgula. Existe essa possibilidade? Existe, tá? Mas existem outros usos da vírgula que são obrigatórios ou que não podem ser realmente, né? Situações nas quais a vírgula não pode realmente ser utilizada. Certo? Então, nós vamos começar com duas situações, né? Que na verdade é uma situação só, nas quais você não pode usar a vírgula, tá? Então, vamos lá. Por que você não pode? Você sabe que em língua portuguesa, nós temos uma estrutura, né, da língua. Vou sair de foco aqui agora, né, pessoal? Quase que vim mexer na cadeira aqui. Existe uma estrutura que é uma ordem direta em língua portuguesa, tá? Então, eu vou olhar aqui porque eu vou colocar logo abaixo aqui para vocês esse exemplo, né, para vocês seguirem, se quiserem, né, rever tal, a aulinha, né? Então, eu vou colocar aqui embaixo, por isso que eu vou ler para vocês esse exemplo. Então, olha lá. Carlos perdeu a aliança, tá? Então, eu tenho aqui o Carlos, que é o sujeito, perdeu, que é o verbo, e a aliança, que é o objeto desse verbo, né? O complemento, né? O objeto direto desse verbo, que é um complemento. Então, em língua portuguesa, essa regra é primordial, porque esse é um erro muito pesado no uso da vírgula, porque tem algumas vírgulas que você coloca, põe e tal, e elas são até opcionais, mas nesse aqui você não pode colocar, tá bom? Então, entre o sujeito, entre o verbo e entre o complemento desse verbo, obviamente, né, nós não podemos
usar vírgula, tá? Aí você vai me perguntar assim, professora, mas eu não lembro o que que é sujeito, o que que é verbo, o que que é complemento. Pois é, aí a prof vai dar vai puxar a orelha aqui, porque a coitada da professora lá na quinta, sexta série na minha época, né? Agora no sexto ano, no sétimo ano, ela pediu para vocês estudarem, mas vocês não quiseram, vocês acharam que nunca na vida ia precisar usar isso, mas precisa, tá certo? Eu não sou gramatiqueira, mas a estrutura da língua ela deve ser conhecida. O mínimo da estrutura da língua você deve conseguir, né, entender, você deve conhecer para conseguir falá-la de maneira adequada, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Então Carlos perdeu a aliança. Então entre aí no meio, entre o Carlos, entre perdeu e entre a aliança, você não deve colocar vírgula, porque você vai colocar vírgula entre sujeito e entre verbo e complemento. E isso é proibido em língua portuguesa na norma culta, tá certo, pessoal? Então se você escrever assim, Carlos, vírgula, perdeu, vírgula, aliança, você está cometendo um erro na colocação da vírgula. Tudo bem? Então tá. Então vamos para a próxima. Agora, não pode, isso não pode acontecer. Mas vamos imaginar que entre o Carlos aí, que é o sujeito, e o verbo, eu resolva colocar aí uma explicação, ou uma descrição, ou um advérbio, né? Que pode ser um advérbio de modo, de lugar, né? De tempo, de espaço, que seria lugar, né? A mesma coisa. Enfim, são vários advérbios. Professora, eu não sei o que é advérbio. Fica tranquilo, eu tenho um vídeo aqui gravado no canal que fala sobre as classes de palavras. Para você entender o uso da vírgula, você vai precisar saber quais são as classes de palavras, porque senão vai ficar difícil. Então eu gravei um videozinho bem sucinto, assim, para ajudar os meus alunos, né? E as minhas alunas, então esse vídeo eu vou colocar aqui o link embaixo na descrição do vídeo, tá certo? Para você assistir. Então, se você não souber o que é advérbio, o que é sujeito, aliás, o que é substantivo, o que é adjetivo, que na verdade são classes de palavras, né? A gente não tá tratando aqui de sintaxe, sim, das classes de palavras, tá? Então, você vai poder assistir esse vídeo e vai ficar, pelo menos vai ter uma noção básica do que são as classes de palavras, tá bom? Então, vamos continuar. Mas vamos imaginar, então, que entre esses elementos que nós não podemos separar com vírgula, mas eu resolva colocar uma expressão explicativa, né? Eu resolva intercalar uma expressão, um advérbio, um adjunto adverbial, enfim, tá? Uma explicação ou uma descrição. Vamos usar essa explicação. Então, se eu colocar alguma coisa nesse sentido, no meio desses elementos, aí sim eu vou separar, eu vou destacar, na verdade eu não estou separando, eu estou destacando essa expressão que foi colocada ali no meio dessa frase com vírgula. Então, vai ficar assim, olha aí, ó. Carlos acidentalmente perdeu a aliança. Então, esse acidentalmente é um advérbio e ele deve ser colocado entre vírgulas, tá? Por quê? Porque ele está entre um sujeito e um verbo. Tudo bem? Então, quando eu resolvo colocar no meio ali dessa ordem, que não deve ser separada com vírgula, mas uma expressão explicativa, uma descrição, enfim, tá? Uma expressão intercalada, geralmente coloca entre vírgulas, mas não é para separar sujeito do verbo, é para destacar essa frase, essa explicação, essa expressão que está ali no meio explicando alguma coisa, descrevendo, enfim. Tá certo, pessoal? Então, ficaria assim, ó, Carlos, vírgula, acidentalmente, vírgula, perdeu a aliança. Se eu não colocar entre vírgula, vai parecer a ideia, né, que a compreensão que nós poderíamos ter sobre isso é que o Carlos acidentalmente perdeu a aliança. Parece que acidentalmente é o sobrenome do Carlos. Esquisito, né? Então, isso não pode acontecer, tá certo? Então, vamos lá. Mas para essa primeira parte aqui, eu vou falar de mais duas situações em que você usa a vírgula e é fácil de aprender, de lembrar sobre essa regrinha. Você usa a vírgula para separar um aposto ou para isolar um vocativo. Nossa, prof, o que é isso? Meu Deus do céu! Então, vamos lá aprender, né?
O aposto é uma expressão intercalada, como eu já disse no outro exemplo, né? É uma expressão intercalada que explica, né? Que apresenta, que explica, na verdade, que dá alguma característica sobre um termo que já foi citado. Olha o exemplo que eu coloquei aí. Ariano Suassuna, vírgula, um amante da língua portuguesa, vírgula, escreveu lindas histórias. Então, um amante da língua portuguesa, eu coloquei entre parênteses, perdão, entre vírgulas, é que aposto pode ser colocado entre parênteses também, entre vírgulas, porque essa expressão está explicando, está dando uma característica do Ariano Suassuna, tá certo? Então, isso aí é um aposto, é uma explicação, uma expressão, uma frase explicativa sobre uma explicação sobre um termo que já foi citado a respeito desse termo, tá bom? E embaixo eu coloquei um outro exemplo, ó, que daí já nos faz lembrar do vocativo. Ariano, não nos deixe. Esse ariano, vírgula, não nos deixe, é um chamamento, tá? É um termo que chama atenção. É como se eu dissesse assim, menino, desce daí, menina, vai se machucar, né? Marta, para de falar. Então, todas essas expressões, menina, menino, Marta, que são chamamentos, elas são separadas por vírgula, tá bom? São isoladas, né, por vírgula. Ela pode estar tanto no início da frase quanto no final da frase, no fim da frase. Tá certo, pessoal? Entenderam? Então, essa é a nossa primeira aulinha sobre a vírgula. Tem muito mais a que se falar a respeito do uso da vírgula. Tudo bem? Então, por hoje, por hora, é isso aí. Salvem a professorinha sempre e não escorreguem na língua. Ah, falando nisso, pessoal, aproveita e dá um likezinho no vídeo, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. É tão bom, eu tô começando a falar assim que nem os youtubers, né? Eu não sou uma youtuber, eu sou apenas uma professora que dá aula, que quer ensinar aqui no canal. Mas curte aí, compartilha e inscreva-se no meu canal. Você será sempre muito bem-vindo, tá certo? Beijocas, tchau, fui!